Graças à paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui para mais uma devocional para a glória do nosso Deus. Bom, meus irmãos, a devocional de hoje vai ser no livro de no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26. Acompanhe aí da sua Bíblia, Lucas 8, 26, que diz sobre a cura do endemoniado de Gadareno ou Gerazeno. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muitos. Não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente." Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião." Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. O texto foi um pouco grande, mas é necessário que a gente lesse cada versículo, porque cada versículo aqui, meus irmãos, tem um negocinho pequenininho que vai destravar algo grandioso. Pequenas curiosidades, pequenas coisas que vão destravar coisas na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que alguns versículos antes, Jesus, ele manda que os discípulos que eles entram no barco, diz: "Entra no barco e vamos passar para o outro lado, vamos passar para a outra margem." Estavam indo para a cidade de Gadara. Você sabe o que significa o nome Gadara? Significa se mover rápido e sem controle. E o que os demônios fazem? Eles se movem rápido e sem controle. E algo interessante que vai acontecer nessa caminhada é que Jesus e os seus discípulos, porque os seus discípulos têm que andar com Jesus, eles entram no barco sem entender o que vai acontecer, para onde estão indo, mas eles entram no barco. O importante é estar no barco. Só que quando eles entram no barco, Jesus dorme e logo depois começa uma tempestade. Uma tempestade terrível, que aí eles começam a entrar em desespero, tá onda pra lá, onda pra cá, vento, tempestade e não sei o que, e o barco tá indo a pique, e o que tá acontecendo? Jesus, o Senhor que nos trouxe pra cá. E aí eles desesperados, porque eles não sabiam o que fazer. Imagina, homens que pescavam a vida toda naquele mar, não sabiam o que fazer numa tempestade. Só que aí vem algo sobrenatural. Aquela tempestade não era uma tempestade simples. Não era qualquer tempestade. Porque como eles estavam saindo da Galiléia, porque a cidade de Gadara ficava em frente à Galiléia, mas não ficava na região dos judeus, ficava fora. Era a cidade de Gerazeno dos gentios, não era dos judeus, então não fazia parte. Aquelas pessoas que estavam ali não eram judeus, elas não tinham conhecimento de Deus e elas estavam completamente ali dominadas por principados e potestades do mal, por demônios. E aí o que acontece? O lugar que o demônio tem poder, ele faz o que ele quiser. Ele tem poder, ele tinha poder naquele lugar e foram os demônios que fizeram aquela tempestade. Aquela tempestade foi uma tempestade espiritual.
porque eles tinham poder para isso. Eles tinham poder para isso. Só que eles não conseguiam acalmar aquela tempestade, porque eles ainda não tinham autoridade. Até tinham, mas não sabiam usar. Não, como Jesus diz, Jesus acorda e diz: homens de pouca fé, vocês não têm fé, vocês não têm autoridade, vocês não têm nada. E aí Jesus diz: cala-te vento e cala-te mar. Jesus manda os principados e potestades que estão fazendo aquela tempestade se calar. E aí eles olham para aquilo e falam: meu Deus, os discípulos, que homem é esse que até os ventos e os mares se calam, obedecem? Então, irmãos, não era uma simples tempestade, não. Era uma tempestade espiritual. Estava acontecendo um ambiente ali espiritual. Jesus consegue chegar naquele lugar. E como o texto que eu li para vocês, quando Jesus pisa, quando ele desembarca naquele lugar, já vem o demoniado de Gadareno e ele já se prostra diante dele. Por quê? Porque os demônios conhecem a autoridade de Deus. Eles viram que lá no mar, quando Jesus estava atravessando, Jesus já mandou que os demônios calassem a boca. E aí quando ele chegou lá, irmãos, o demônio já chegou se prostrando no pé de Jesus. Já chegou dizendo: Jesus, o que é que tu quer? Veio me perturbar antes do tempo? Ou seja, antes de ser jogado no abismo, que é onde o falso profeta, o anticristo, Satanás e os seus anjos caídos vão ser lançados lá naquele abismo. E ele fala: não me lance antes do tempo. Tu veio me perturbar antes do tempo? Fica lá com os seus discípulos e eu vou ficar aqui, Jesus, perturbando o que eu tenho que perturbar. Só que aí Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: eu sou legião. Ou seja, sabemos que uma legião é 6.000. Eu sou legião, então tinha 6.000 demônios em um homem. Em um homem. Em um homem só. 6.000 demônios. E o que aconteceu? Logo depois que esses demônios falaram para que eles não fossem lançados no abismo, passa uma manada de porcos. Só que é interessante saber que se você for ler esse texto de primeira, você vai achar que porque em Jerusalém não tem porcos. Eles não comem carne de porco porque é um animal impuro. Jerusalém até tem porcos, só que é o seguinte: eles não pisam na terra porque a terra é santa. A gente não chama Israel de terra santa? E realmente é terra santa. A terra é santa por quê? Porque Jesus pisou naquela terra. Jesus pisou naquela terra. Então, como Jesus pisou naquela terra, a terra agora é santa. E aí, o seguinte, lá no chiqueiro onde os porcos ficam, em Jerusalém no caso, fica um piso. Eles colocam um piso no chiqueiro e os porcos não pisam na terra. Eles pisam ali no piso que tem em cima e embaixo fica a terra. O piso fica aqui e a terra fica aqui. E detalhe, até os seus excrementos, quando eles fazem em cima do piso, eles pegam os excrementos dos porcos e lançam fora da cidade. Para vocês terem noção como eles conservam aquela terra, irmão. Como eles conservam aquela terra. Então, como Jesus estava fora de Jerusalém, estava fora da Galileia, estava em outra cidade que não era dos judeus, era da cidade, era dos romanos. O que aconteceu? Eles estavam ali e aí passavam os porcos, porque tinha porcos ali, né? E como não era Jerusalém, eles podiam ir ali. E aí os demônios falam: nos lance naqueles porcos, nos lance naquela manada de porcos. E aí Jesus fez. A palavra vai dizer que Jesus permitiu que eles fossem para lá. Permitiu. Tudo há uma permissão de Deus na minha e na sua vida. Tudo. Absolutamente tudo. E aí quando aqueles demônios são lançados naqueles porcos, o homem fica são, ele fica bem. Glória a Deus, ele fica bem. E aí a palavra vai dizer que ele sentou como gente, ele se vestiu, ele estava completamente normal. E o que aconteceu? Aqueles porcos foram lançados no despinhadeiro e eles se afogaram. Mas algo interessante: quem se afogou foi os porcos, não foram os demônios. Até porque demônio não se afoga, né? Demônio é espírito. Então, os demônios usaram aqueles porcos, mataram os porcos, mas logo depois eles saíram dali. Eles foram para algum lugar, porque eles ficam aí perambulando. A gente não sabe para onde ele foi. Mas aí, irmãos, algo que eu quero encerrar e dizer para vocês. O interessante aqui
é que depois que esse homem é liberto, ele pede para ir com Jesus. Ele diz: Jesus, deixa que eu vá contigo. Só que Jesus não deixa ele ir com ele. Não é meio contraditório? Poxa, Jesus, o Senhor me libertou. O Senhor tirou os demônios de mim, me vestiu, me deu dignidade, me deu respeito. E aí o Senhor não quer deixar eu ir contigo? Sabe por quê, irmão, que Jesus não deixou ele ir com ele? Porque ali ele iria fazer uma diferença. Jesus disse, ele não disse, eu estou parafraseando. Era como se Jesus estivesse dizendo: filho, fica aí para mostrar o que eu fiz na tua vida. Porque é o que Jesus diz: fique aí e conte a todo mundo o que eu fiz na tua vida. A minha glória desceu sobre a tua vida. Conta aí para esse povo que não quer Deus, que tá cheio de demônio. Conta para esse povo que eu, Deus, o que eu, Jesus de Nazaré, fiz na tua vida. Então ele deixou aquele homem lá para espalhar o testemunho dele. Não era porque Jesus não estava com ele, não queria que ele ficasse perto dele. Era para que aquele homem espalhasse o testemunho de Jesus. E algo também é que depois que esse homem é liberto, o povo daquela cidade fica aterrorizado, eles ficam assustados. E eles desejam que Jesus vá embora daquela cidade, irmão. Porque Jesus trouxe ordem para o que estava sem ordem. E aí tem gente que não quer Jesus. Irmãos, é um pouco duro o que eu vou dizer, mas infelizmente tem pessoas que não querem a presença de Deus. Tem pessoas que não querem uma transformação de vida, que não querem uma transformação da mente, do coração, não querem ter uma vida transformada. Elas querem ficar no mesmo pecado. Elas querem ficar naquela vida que elas querem ter. E o que a gente faz? Sacudimos a poeira dos nossos pés e vamos embora. Vamos em busca de pessoas que querem a palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra abençoada de edificação. Mas eu quero te pedir, Deus, que essa pessoa que está me assistindo venha ter um coração aquebrantado. Que essas hostes, Senhor, que esses principados e potestades não venham conseguir fazer nada na nossa vida, mas que a tua glória e a tua mão venham nos proteger. Assim como o Senhor atravessou aquele mar, enfrentou aquela tempestade para resgatar uma alma, Senhor. Vai nessa alma agora, onde ela estiver, e toca na necessidade dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa foi a devocional de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado. E é isso. Um beijinho e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.